Güvercin yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, güvercin yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe. Bom dia, galerinha. Vamos começar a nossa aula de redação. E olha, é a nossa última aula remota de redação do ano. Por isso, nada mais justo que eu trouxesse aqui a nossa temática. Todos os dias, quando a gente começava a nossa aula de redação, a nossa aula de espanhol, o que a professora fazia? A gente colocava essa música tema que traz, assim, uma aura de alegria, dá bom dia a todo mundo, dá bom dia à tia, dá bom dia aos colegas, dá bom dia aos professores. E tinha esse intuito de deixar a gente mais feliz ao começar o dia estudando, em companhia dos nossos colegas, em companhia do professor. E olha, como reclamaram bastante da aula de espanhol, né? Disseram que, professora, a nossa última aula tão longa, tão cansativa, em redação eu vou deixar assim mais maneira. A gente vai se divertir apenas na aula de redação de hoje, tá bom? Primeiro ponto. O que é essa temática? Do que se fala? De onde foi que a professora tirou isso? Essa temática é de uma série. O nome da série é Pájaro Sonhador, que significa pássaro sonhador. Por que a gente está falando espanhol essa aula de redação? Porque, gente, durante um período a gente teve aula de espanhol juntamente com redação. Então, como eu trabalhava as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente acabou utilizando esse tema não só para espanhol, como também para redação, e ficou assim como se fosse o símbolo, né, das nossas relações, assim, da Proselma e o grupo, né, das turmas. Gostaram disso? Mas vocês não conheciam, não sabem o que é que eles cantam, não sabem de onde é que veio, quem são esses personagens. E eu vou aproveitar que hoje a nossa última aula é contar para vocês. Como eu disse, eu tirei de uma série chamada Pájaro Sonhador em espanhol, mas na verdade a origem do idioma é turco. E esse pájaro sonhador é chamado Erkenci Kuş. Tá? Eu poderia passar uma atividade de redação trabalhando isso, foi o que eu tinha planejado, na verdade, mas eu não vou passar, não. Por que não? Porque eu prometi a vocês que a gente ia fazer uma aula mais leve hoje, certo? Então, o papel aqui é a gente conhecer esses personagens que fizeram parte da vida de vocês durante esse período da quarentena. E aí, o que acontece? Esse personagem aqui, o nome dele é Jan, e ele fazia o papel desse pássaro que era o sonhador. E tinha essa menina, a atriz dela, o nome da atriz é Demet, mas o nome da personagem era Sanem. E ela é uma personagem muito engraçada. Mas eu não vou passar para vocês assistirem, porque é uma série muito longa, muito cansativa. Apesar de eu amar assim, a história, ela é muito engraçada, ela é muito assim, cheio de cultura, né? Porque ele trabalha com mitologia, trabalha com a cultura turca, com o idioma, tanto o espanhol quanto o turco, então é muito interessante. Porém, eu não vou passar para vocês, tá bom? Eu só estou mostrando para vocês que saibam quem são essas pessoas que fizeram parte durante a minha quarentena e eu nem sei do que está sendo falado. E a gente brincou tanto que eu passava essas figurinhas aqui para vocês, né? Eu falava assim, bom dia, tome um chazinho, tome um café, e botava essa figurinha. Eu passava umas atividades, assim, umas redações muito lindas, que eu ficava muito apaixonada, e botava essa figurinha, e vocês elogiavam as aulas, e eu botava essa figurinha, e enfim, vocês acabaram conhecendo esses personagens, e saber de onde é que vinham, o que significavam. Então, hoje, eu trouxe, assim, tipo, uma homenagem a essa trilha sonora, a essa temática que nos acompanhou durante toda a quarentena. Mas olhem, nem comece a me agoniar que a professora não está passando para vocês assistirem essa série não, tá? É só para vocês saberem o que é isso, que é uma série, como é o nome dessa série, Pájaro Sonhador. O que significa Pájaro Sonhador? Significa pássaro sonhador. E que essa série, apesar de ser dublada em espanhol, é de origem turca. Quem são esses personagens? Sana e Can. E que a gente for utilizando todas essas figurinhas brincando durante nossas aulas e o que elas significam. Valeu?
Cuando tu voz se oye rara y tus ojos se abren tanto, me das miedo. Siento terror. Llevamos muchos años casados y aún no puedo saber lo que estás pensando. Sanem! Que bien! Bom, vocês terminaram de ver uma cena da série El Pájaro Sonhador, tá bom? Só mesmo para vocês verem como é essa história. Eu tô passando para vocês assistirem? Não, não estou, tá? Só estou mostrando para que vocês conheçam os personagens e entendam quem são essas pessoas que a professora trabalhou com vocês durante todo esse período e vocês não conheciam, tá ok? Se vocês quiserem conhecer uma série e que queiram aprender o idioma, no caso o espanhol, eu vou sugerir essa que eu tô trazendo aqui hoje, que o nome é Zeynep Buscando a Su Padre. Para vocês acharem, vocês não vão encontrar na Netflix, por exemplo. Vocês vão encontrar onde, gente? No YouTube. Vocês devem colocar lá assim, ó, Zeynep Buscando a Su Padre, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tem vários capítulos porque são cenas pequenininhas. Ou você pode também procurar assim, ó, Zeynep e Kerem. Na verdade, como acontece com El Pájaro Sonhador, esse Zeynep, ele tem um idioma original em turco. E em turco é chamado Gunesi Bekleklen. Mas o objetivo não é aprender turco, né? O objetivo seria aprender, se for para aprender um outro idioma, que seja o espanhol. Beleza? Então, a professora está passando como obrigação para vocês assistirem isso? Não. Estou sugerindo. Porque essa semana nós temos a última semana de aula. Semana que vem já começam as provas. E na outra semana vocês vão fazer o quê? Então, se ficarem assim entediados, eu não tenho o que fazer, eu não tenho ideia do que... Pronto, aqui está a sugestão da professora, tá? Eu tinha feito no meu planejamento que vocês iriam criar narrativas com esses personagens, mas eu prometi na aula de espanhol, que foi cansativa, que nessa aula de redação ia ser assim, mais tranquila, mais levinha. Logo, eu não estou passando atividade nenhuma, gente, nenhuma. Hoje não tem atividade. Vocês só vão conhecer essas séries para que vocês coloquem aí na agenda de vocês um dia, quando vocês estiverem disponíveis e com vontade, tem essa sugestão da professora. Vocês podem procurar essa história aqui de Zeynep. É uma história muito engraçada, é de jovens, eu sei que vocês iriam gostar, mas o objetivo, na verdade, além de conhecer uma nova cultura, além de aprender a contar-se uma história, né, trabalhar com narrativa, principalmente aprender o idioma, o espanhol, que a gente vem trabalhando junto sempre, redação em espanhol, beleza? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu. Karnım Ah, hola, Zeynep. Entra. Perdóname, cariño, me atrasé. Quería llevarte a tu clase. Entonces, ¿te gustó el colegio? Bueno, no he conocido mucho todavía. Déjalo ir. Te dije que lo dejes. ¿Vas a mojarnos? Vamos a ver. ¡Corre! Oye, ¿qué te pasa? Primeiro eu pensei em sugerir Rebelde, que vai ter um remake agora no Netflix. Mas como ainda não tem, eu fui buscar esta, que trabalha com a ideia do bullying, que a gente já vem trabalhando durante o ano em redação, né? Já sabem que bullying não é brincadeira, bullying é coisa séria, a gente não deve tolerar, não é normal, não é legal, a gente deve conversar e resolver esses problemas. E essa história começa explorando muito essa ideia do bullying, aquilo que a gente vê como brincadeira para uns, mas que é sofrimento para o outro. Então essa série, ela trabalha muito com isso, em todas as cenas, principalmente no início da série.
Então, ela é interessante por isso, acho que fecha bem tudo que a gente já explorou durante a unidade inteira. Aliás, a unidade não, durante o ano inteiro. Caso vocês queiram, né, não é obrigação, como eu já falei, então vocês anotem aí, ó, uma possibilidade durante as minhas férias assistir a essa série, beleza? Já tô até vendo vocês perguntando, então, professora, hoje a gente não tem nada para fazer? Tem sim. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão preparar o caderno para entregar para o professor. Olha só como vai ser a nossa avaliação. Eu já pedi a vocês que quem fez o diário, né, que entregasse, inclusive eu já tenho alguns aqui, já corrigi e já vou devolver junto com os cadernos, vou marcar o dia para vocês irem buscar. Mas quem já entregou no colégio, já recebi, já corrigi, já botei na caderneta. Lembre, quem fez o diário deve entregar ao professor, porque já é uma nota, tá? Já ajuda para poder fechar a média da quarta unidade. Então, a primeira nota é o quê? O diário. A segunda nota vai ser o quê? O caderno. E a terceira nota vai ser o quê? Uma avaliação que a gente vai fazer na semana de provas. O que vai cair nessa avaliação? Vai cair a parte de interpretação que a gente vem trabalhando, sabe, os tipos de balões, todas as atividades que nós trabalhamos em redação, a gente vai explorar nessa prova da semana que vem, tá bom? Gente, por que a gente está fazendo isso? Nessa unidade a gente nunca fez antes. Pelo seguinte, como a quarta unidade foi apertada, e eu já sei o que é que acontece. A professora marca o dia para poder entregar os cadernos e acabam atrasando um dia, acontece alguma coisa. Eu não posso, essa unidade eu não posso trabalhar com atraso, porque eu tenho que chegar a entregar o resultado no dia 5 de dezembro. Então, eu preciso de todo esse material o mais urgente possível, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Nós temos 3 notas. Se fizer as 3 notas, eu vou somar as 3 notas e dividir por 3 e achar a média. Se me entregarem só 2, vamos dizer, o diário e o caderno, um exemplo, né? O diário e o caderno, eu vou somar os 2 e dividir por 2. Vamos imaginar que façam só a prova e o caderno. Eu vou somar os 2 e dividir por 2. Então, percebam, quanto mais vocês fizerem, melhor, porque uma coisa ajuda a outra. Porém, eu preciso ter as notas. Então, pensando naqueles alunos que sempre atrasam a entrega dessas atividades que a professora solicita, eu tive que arranjar situações, soluções para esse problema. Então, vamos imaginar que a pessoa não entregou o caderno, pelo menos a nota da prova eu já vou ter para poder dividir, né, gente? Não vai ficar com 0. Entenderam qual foi a busca da solução que eu tive que correr atrás, já pensando que eu não vou ter tempo. Porque teve gente que me entregou o caderno de redação da terceira unidade, assim, tipo, eu pedi hoje, só vai me entregar daqui a 15 dias. Não é? Vocês sabem disso. Então, o que eu quero que você já comece a providenciar hoje? No dia 21/10 de 2020, nós trabalhamos aquele vídeo com como a Disney surgiu. Lembram disso? Beleza. Então, eu quero que vocês vejam aí no caderno se vocês fizeram essa atividade e se não tiverem feito, corram lá e façam, que essa é a nossa primeira nota do caderno. A segunda nota do caderno tem aqui a criação do personagem para Disney, um desenho, características físicas e psicológicas, depois fazer o gibi ou uma história de contos de fadas com ilustrações apropriadas. Lembram disso? Nós fizemos, não foi? Vocês fizeram as histórias. Eu sei que vocês já vão dizer, professora, a gente trabalhou essas temáticas nas outras unidades. Por quê, gente? Porque redação não é como outras matérias, que você pega o assunto, estudou ali e depois você vai trabalhar com outros assuntos diferentes. Não. Nós começamos na primeira unidade, trabalhamos diálogos, trabalhamos descrição, trabalhamos pontuação. E aí a gente deixa de trabalhar porque a gente viu isso lá na primeira unidade? Não. Continuamos agora, mesmo na quarta unidade, volta a pontuação. Vocês têm que saber que quando vem uma fala, vou colocar os 2 pontos, depois eu vou colocar o travessão, que vocês aprenderam lá na primeira unidade, mas continuam fazendo agora na quarta. Tá certo? Por quê? Porque redação, você vai acumulando os assuntos que vocês vão aprendendo, né? E vocês vão dando segmento aos assuntos. Então, aquilo que foi aprendido na primeira unidade, continua na segunda, continua na terceira, continua na quarta e continua no próximo ano. Beleza? Então, aqui nós trabalhamos com a criação do personagem, né? No dia 4/11, que foi nossa terceira atividade, eu pedi
dando continuidade às histórias em quadrinho, vocês responderam as questões do livro no caderno de redação, da página 111 até a 113, somente até a questão 6. Vejam se fizeram, vejam se está no caderno, porque tudo isso vai ser somado para formar a nota de vocês da 4ª unidade. Acabou aqui? Não. Vamos para o próximo slide. Aí no dia 11, nós fizemos nossa 4ª unidade, que foi assistir a 2 vídeos. Lembram disso? Teve o duelo de quadrinhos, onde vocês eu quis que vocês conhecessem esse universo dos quadrinhos, como é que surge. Primeiro você desenha, depois coloca eles em movimento, depois você cria uma narrativa. E tem a história de A Luta, de Charlie Chaplin, para que vocês trabalhassem com o cinema mudo. E que vocês criassem as falas, vocês criassem uma narrativa, mesmo não tendo nenhuma fala dentro da história. E aí eu pedi que vocês fizessem uma história em quadrinho baseado nesses vídeos. Além disso, respondesse o livro na página 139 até a 145. No dia 18/11 foi a nossa 5ª atividade, né? E aí a gente teve uma videoaula, a professora explicou sobre diálogo. Explicou não, na verdade vocês já sabiam, né? Porque já é um assunto lá da 1ª unidade. Mas se a gente estava trabalhando com fábula, que também já é um assunto que a gente já tinha trabalhado, a gente trabalhou as fábulas modernas. E aqui eu trouxe a fábula, porque era a fábula de Monteiro Lobato, que é uma fábula mais tradicional, uma fábula mais no estilo brasileiro. Mas fábulas têm o quê? Falas. Então, aquilo que vocês aprenderam lá na 1ª unidade, volta cá. Mesmo sendo assunto novo da 4ª unidade, você não descarta aquilo que você já aprendeu na 1ª unidade. Vocês precisam entender isso, tá? Porque redação é uma continuidade de aprendizagem. Aquilo que foi aprendido na 1ª, ela é somada à 2ª, ela é somada à 3ª e vai ser aplicada na 4ª unidade. E aí, eu pedi que respondesse as questões do livro, trabalhando com essa temática, trabalhando intertextualidade, trabalhando interpretação e trabalhando a produção textual na página 147 até a 151 do livro de português, mas que devem ser respondidos aonde? No caderno de redação. E nossa última atividade é o de hoje. O que a professora está pedindo no de hoje? O pedido de hoje é o seguinte. Olha só, vocês têm que observar se vocês fizeram a capa da 4ª unidade, que foi uma aula feita lá na 3ª unidade, mas essa nota vem aqui para a 4ª unidade. E aí vocês vão preparar esse caderno, que tem que ter a capa e mais todas essas atividades. Ou seja, tem a capa mais 5 atividades. São 6 notas no caderno. Perceberam? Repetindo, tem a capa e mais essas 5 atividades. Vão ser o quê? Quantas notas aí no caderno? 6 notas do caderno. Valeu? Beleza. Então, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão parar e vão fazer a preparação, observando aqui esse resumo que a professora colocou e observando se está faltando alguma coisa. E olha, gente, vocês devem entregar esse caderno imediatamente no colégio, porque a professora tem pouco tempo para corrigir, para poder fechar essas médias. Valeu? E eu não vou poder, depois do dia 5 de dezembro, receber os cadernos de vocês, porque no dia 5 de dezembro as notas já vão estar fechadas. Quem me entregou, vamos imaginar, só entreguei à professora o diário, só vai ter essa nota, vou fechar com ela. Eu não entreguei o diário, mas eu entreguei o caderno, eu só vou fechar a nota do caderno. Eu não entreguei o caderno, eu não entreguei o diário, mas eu fiz a prova, então eu só vou ter essa nota. E é essa nota que eu vou usar para poder fechar a média da 4ª unidade. Estejam cientes disso. E como vai ser essa prova? A gente nunca fez prova de redação antes, essa é a primeira vez. Então, eu tenho que explicar bem para que vocês fiquem assim, já preparados para o dia da prova, beleza? Então, a gente já trabalhou com interpretação, a gente já fez algumas atividades de redação que foram para notas, explorando a interpretação. E é baseado nessas interpretações é que será a nossa prova da semana que vem. Como assim? Então, a gente vai pegar no Google Forms, naquele modelo que vocês fazem todas as provas, e eu vou colocar textos explorando a intertextualidade e vocês vão fazer o quê? A interpretação desses textos que exploram intertextualidades. Estão lembrados o que é intertextualidade? É um texto que faz a gente lembrar de um outro texto. Isso é intertextualidade, ok? Aí, além dessa parte interpretativa que vai ter no Google Forms,
vocês vão ter, a professora vai pedir que vocês criem personagens. Na hora da criação desses personagens, vai ter a descrição da característica física e psicológica. Nós trabalhamos isso com a criação de histórias em quadrinho, lembram disso? Eu pedi, cria o personagem, cria a história, então vou fazer a mesma coisa na prova. E aí, dá para colocar isso lá no Google Forms? Não. Lá no Google Forms eu vou perguntar os tipos de balões, eu vou procurar a interpretação das falas, a pontuação, mas fora do Google Forms, vocês vão colocar numa folha à parte, pode ser no caderno, pode ser numa folha à parte, e depois vocês vão tirar a foto, mandar para a professora para ela corrigir e poder fechar essa nota, tá bom? E aí, gente, por onde vocês podem estudar? Trabalhando essa ideia de diálogo, né, de discurso direto e histórias em quadrinhos, ou seja, que eu vou fazer questões sobre isso, sobre tipos de balões, sobre o que é onomatopeia, sobre o que é interjeições. Nós temos videoaulas explicando isso aqui tudo. Vocês podem repassar esses videoaulas se quiserem, mas também tem isso no livro de vocês na página 111 até a 114, da 139 até a 145. Precisa estudar tudo? Não, vão direto nesses pontos que eu estou aqui destacando. Valeu? Vou pedir também que vocês façam transformações de histórias em quadrinhos em prosa e vice-versa. Como assim? Tem a história em quadrinho que eu vou colocar lá. E aí vou pedir que vocês escrevam ou no caderno ou numa folha à parte, que é importante que vocês tirem a foto e mandem para a professora poder a professora corrigir e fechar a nota. Como assim? Tem história em quadrinho e pede para passar para a prosa. Como é a prosa? A prosa vai ser estruturada em parágrafos, em frases, lembram? Usando a pontuação de 2 pontos de travessão. Já a história em quadrinho é o desenho, são os balões, tá certo? Preste atenção com relação ao uso adequado para cada situação, né? Na prosa, você vai usar os 2 pontos de travessão, mas na história em quadrinho, você não vai usar os 2 pontos de travessão. Na história em quadrinho, você usa o quê? Você usa os balões, existem os balões de fala, pensamento, etc. E por último, a possibilidade de cair é uma criação de fábulas. Eu posso colocar, por exemplo, são ideias. Eu posso colocar, por exemplo, uma fábula lá no Google Forms, com questões somente para vocês interpretarem, ou vocês preencherem, ou vocês responderem. Posso também pedir que vocês criem fábulas, e dentro das fábulas, logicamente, vocês vão ter que usar o discurso direto. O que é o discurso direto? Os diálogos, ou seja, as falas de um personagem com outro. Como é fábula, são o quê? Animais que falam, que pensam, que agem como pessoas. Eles são personificados. E como é que isso é passado? Através da pontuação. Os 2 pontos vai indicar que vai vir fala, né? Os verbos de alocução. Ele falou, ele disse, ele pensou. E o travessão que vem a fala. Para vocês terem isso, facilitando a vida de vocês, lembrarem o que é, além das videoaulas, vocês têm um livro. E isso tá aonde, gente? Na página 147 até 151, se quiserem estudar. Valeu? Situar.